Sinceramente, eu nunca achei que teria que fazer esse vídeo, mas no vídeo de hoje vou te mostrar como medir seu pênis corretamente. Aparentemente, até mesmo uma tarefa simples como medir o pênis pode ficar bastante complicada e cada pessoa pode fazer isso de um jeito diferente. Então, no vídeo de hoje, vou te mostrar o jeito científico, o jeito correto de medir o seu pênis. Agora você deve estar se perguntando, quantas maneiras podem existir para medir apenas um pênis? Bem, existem várias maneiras. Algumas pessoas medem o pênis colocando a régua ao lado do pênis, algumas medem a partir dos testículos, outras medem apenas a parte visível do pênis e outras pessoas fazem a medição pressionando até o osso, ou seja, você pega a régua e pressiona em cima do pênis até o osso, afundando na camada de gordura o máximo que conseguir, e essa medida é chamada de medida pressionada até o osso. Agora, como normalmente medem o pênis em estudos científicos? E a resposta é, tudo depende do estudo. Então, em muitos estudos, eles realmente dão ao paciente uma injeção que faz com que ele fique ereto imediatamente, e então medem o pênis. Normalmente, eles medem os resultados pressionados até o osso, porque dependendo do índice de gordura corporal de cada pessoa, os resultados podem variar se você medir apenas sem pressionar até o osso. E em outros estudos, onde não querem administrar medicamentos ao paciente, eles realmente medem o pênis esticando-o e, novamente, pressionando a régua contra o osso púbico e medindo a parte visível. Eles descobriram que o tamanho do pênis flácido esticado é, na verdade, bastante próximo ao tamanho ereto. Agora, o motivo pelo qual muitos estudos médicos não medem o tamanho ereto é porque o tamanho ereto pode variar dependendo da temperatura do ambiente, se você está cansado, se está sexualmente excitado, se a medicação que deram para induzir a ereção foi em quantidade excessiva ou insuficiente. Todos esses fatores podem, na verdade, afetar o tamanho da sua ereção. Então, normalmente, as duas formas mais confiáveis de medir um paciente, e eu digo medir um paciente porque se o próprio paciente está se medindo, essa é a forma menos confiável, já que os homens geralmente gostam de acrescentar uma polegada aqui e ali às suas medidas. Portanto, a maneira correta de medir é, na verdade, aplicando uma injeção no paciente que irá provocar uma ereção, e então eles medem o tamanho pressionado contra o osso ou medem o tamanho esticado do pênis flácido, que basicamente consiste em pegar o pênis, puxar bastante e, em seguida, medir o tamanho pressionado contra o osso. E o tamanho pressionado contra o osso, na verdade, fornece uma medição mais precisa. Por quê? Como mencionei, o tamanho sem pressionar contra o osso pode variar de uma pessoa para outra, dependendo de quão gorda ou magra ela é. Então, se você quiser se medir corretamente, primeiro você precisa ficar ereto, ficar excitado, e então vai pegar uma fita métrica como esta, ou como eu também gosto de usar, uma régua transparente. Agora você vai pegar a régua, colocá-la em cima do seu pênis ereto e pressionar a régua contra o osso púbico até não conseguir pressionar mais, e essa será a sua medida pressionada contra o osso. No entanto, se você quiser se medir sem pressionar contra o osso, tudo o que precisa fazer é novamente colocar a régua em cima do seu pênis, não pressionar contra a camada de gordura, e isso vai te dar a medida sem pressionar contra o osso. Então você não coloca a régua na lateral. Definitivamente você não coloca embaixo do seu pênis, você sempre mede seu pênis por cima. Agora, se você quiser medir seu pênis sem ter uma ereção, tudo o que precisa fazer é segurar a cabeça do pênis e esticá-lo o máximo que conseguir. E então, novamente, pegue a régua, coloque-a em cima do seu pênis e pressione até o osso púbico ou apenas meça a parte visível do pênis, e isso vai te dar a medida precisa do seu tamanho esticado. Mas o engraçado é que tenho quase certeza de que, independentemente de como a maioria dos caras se mede, quando vão relatar o tamanho do pênis na internet, sempre é tipo 1 ou 2 polegadas a mais do que realmente é. Então, da próxima vez que alguém disser que tem 7 ou 8 polegadas na internet e que ganhou tanto tamanho, antes de acreditar e se sentir mal porque você tem menos do que isso, peça uma prova. Peça uma foto clara como prova, feita da maneira correta de medir, e aí você vai perceber que a maioria dos caras na internet está realmente mentindo sobre o tamanho. E de qualquer forma, essa é a maneira correta de medir o seu pênis. E se você não estiver satisfeito com a medida que obteve e quiser tentar aumentar o seu pênis, confira meu curso gratuito de aumento peniano na seção de comentários abaixo. De qualquer forma, te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.